Eu sei que você já não aguenta mais levar tanta porrada aqui no mercado cripto. Isso acontece porque está faltando você entender algumas coisas, como algumas coisas funcionam aqui no mercado. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns pontos importantes que vocês têm que ter o entendimento para assim começar a tomar as suas decisões aqui no mercado cripto. Fala galera, Fênix na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sei que a maioria de vocês aí já tentou diversas coisas, diversos setup, diversos indicadores e acaba sempre no mesmo resultado, tomando porrada na cara do mercado cripto, independente do que vocês façam, né? Às vezes chegam a pensar, pô, mas esse mercado tá de sacanagem comigo, né? Ele sempre vai contra da decisão que eu tomo. Mas isso não é por acaso. O mercado realmente ele é projetado para a maioria vir aqui perder dinheiro. Por mais que ele seja vendido aí de uma forma fácil das pessoas chegarem aqui e ganharem dinheiro, não, pelo contrário, ele é extremamente criado, projetado para as pessoas chegarem aqui e perderem dinheiro, né? Uma pela falta de entendimento de como as coisas funcionam, pela parte psicológica, diversos fatores, né? Eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês que são pertinentes, que vocês têm que entender e analisar, né? São coisas até meia básicas aqui para sim tomar uma decisão de compra aí, né? Em algum ativo que for ou alguma altcoin, né? Então, a primeira coisa que eu vejo que muita gente falha aqui no mercado, né? Eu estou aqui na minha tela com o Bitcoin, a dominância. Muita gente falha é ir tentar operar, fazer trade, comprar altcoins sem olhar e saber o que o Bitcoin estava fazendo. Uma premissa básica aqui no mercado cripto que vocês têm que entenderem é que o Bitcoin ele é o lastro do mercado cripto. O Bitcoin ele é a referência do mercado cripto. Então a gente tem que saber estar monitorando o que ele está e tende a fazer para depois sim tomar uma decisão em alguma outra altcoin, né? Então qual é o cenário que a gente tem nesse momento até aqui no mercado que eu estou gravando esse vídeo, né? A gente tem o Bitcoin corrigindo, né? Eu estou aqui no 4 horas, ele vem corrigindo e a dominância subindo, né? Então, quando a gente tem o Bitcoin corrigindo, a gente tem o Bitcoin puxando todo o mercado. E quando a gente tem uma dominância subindo muito forte assim, a gente ainda tem mais esse outro fator para enfraquecer praticamente todas as altcoins, né? Então, esse cenário aqui é um cenário que ele vai derreter as altcoins, né? Dentro da Encrypts é uma coisa mais específica, né? Um conceito que a gente criou e nesse momento, na minha percepção, no conceito da Encrypts, é onde a gente tem uma nova, excelente janela de oportunidade, né? Um conceito que a gente criou que esse momento é um reset do mercado para a gente ter uma nova rodada, né? Se você não entende, quer entender como que funciona esse reset no mercado cripto, eu tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Volta lá e dá uma olhada, né? Então, esse cenário de Bitcoin caindo com dominância subindo é onde eu tenho as altcoins aí enfraquecidas, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que adicionar aí no Trade System, na análise de vocês, é olhar o Bitcoin, olhar a dominância, né? Então tem que saber se a dominância está lateral, se a dominância está caindo, se a dominância está subindo e qual o tempo gráfico. Depois vocês podem ir adicionando indicadores para esse monitoramento. De exemplo aqui, como na Encrypts a gente tem os nossos indicadores exclusivos no TradingView, eu gosto de usar muito esse nosso RSI aqui, né, na dominância, porque eu vejo os momentos de transições quando a dominância fica mais forte ou mais fraca aqui perante o Bitcoin no cruzamento do RSI. Não vou me atentar muito a esse indicador aqui RSI, mas também, né, é um indicador realmente fora da curva que a gente criou para usar aqui no mercado, totalmente gratuito. Então, se você quiser usar, adicionar aí no setup, no Trade System de vocês, adicionar no TradingView de vocês, totalmente gratuito. Eu tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal de como entender ele, como adicionar o TradingView de vocês. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card aqui em cima, volta lá e dá uma olhada.
Posteriormente, né, na minha percepção, o segundo item, né, que é de extrema importância monitorar no Bitcoin é onde está a liquidez do Bitcoin antes de eu tomar qualquer decisão aqui no mercado. Quando eu falo em liquidez, eu tenho que saber onde estão as ordens, né? Interesse de compra, interesse de venda. Tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar aqui, algumas pagas, algumas gratuitas. Eu vou trazer de exemplo aqui para vocês uma ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia aqui. É uma ferramenta paga, né? Se chama TradeLight, mas tem também o próprio CoinGlass, tem uma parte bem parecida com essa e tem outras ferramentas também parecidas com essa de forma gratuita. Não tem desculpa aqui no mercado, tá, galera? Então, eu costumo olhar aqui no TradeLight para saber onde estão as maiores ordens aqui, né? Então, eu tenho que saber onde está a liquidez. Então, eu sei que nesse momento, né, que eu estou gravando aqui para vocês... Só um pouquinho, deixa eu tomar uma água aqui, cara. Então, nesse momento que eu estou gravando para vocês, eu tenho ordens que surgiram aqui em cima, né, na região dos 114, Bitcoin está em 111.500. E eu tenho uma grande ordem aqui no 111, né? Depois eu não tenho mais grandes ordens, só tem alguma coisa lá no 105, né? Então o que eu sei nesse momento aqui no book dos futuros é que aqui eu tenho um ponto importante, depois está chegando nova liquidez aqui. Eu tenho que saber onde está essa liquidez, né? Onde vem surgindo essa liquidez, onde tirar essa liquidez, e aqui é algo dinâmico, né? Ordens surgem, ordens saem também, né? Então eu tenho que monitorar essa liquidez dos futuros e também olhar a liquidez do spot, né? Para mim fazer o meu contexto. Olhando o spot aqui, eu já sei claramente que intenção de compra começa a partir do 111. Então, eu tenho 111, tenho 110, tenho 110.500, 110 e assim sucessivamente. Intenção de venda, eu só tenho ali a partir do 115 e depois no 118, né? Liquidez para cima. O preço fica mais tranquilo nessa região. Eu estou falando aqui de grandes ordens, né? Em ordens menores aqui, obviamente, né? Então, quando a gente fala de book de futuros, book de spot, eu tenho que usar alguma ferramenta. O CoinGlass tem uma gratuita, né, que pode mostrar isso aqui também. E aí tem outro fator, eu tenho que saber onde estão as regiões de preço onde o Bitcoin vai liquidar a galera alavancada, né? Por quê? Porque se eu sei que o preço, né, ele se move em busca dessa alavancagem, né, dos futuros, eu tenho que saber onde estão essas regiões que o preço tende a ir para buscar essa galera e liquidar esses players, né? Então tem essa ferramenta que eu gosto de usar muito aqui, que ele me dá de forma agregada das principais exchanges do mercado, né? Onde estão essas regiões, né? Então eu sei que essas regiões em amarelo mais forte é onde tem mais grana para ser liquidada se o preço ir lá. Então, nitidamente, né, eu estou aqui no tempo gráfico de 1 hora, eu já sei onde tem as regiões que são pontos de decisão, né? Então, é essa região aqui do 111 ao 110, é essa região aqui acima de 117 ao 119. Formou-se nova liquidez aqui e formou-se nova liquidez aqui, vem se formando, né? Então, por isso não é nada do outro mundo o preço trabalhar mais, como se fosse mais leve aqui dentro, né? Porque agora que ele começa a chegar nas grandes liquidações, nem começou ainda, né? Então já tem gente aí fora apavorada, não entende isso aqui, nem sabe o que está acontecendo, que o preço nem começou a liquidar muita gente ainda, né? Mas lembrando, vindo aqui o preço, capturando essa liquidez, liquidando essa galera, é um grande momento de uma nova janela de oportunidade, né? Com o conceito que a gente traz na Encrypts, que é o conceito do reset. E aí, posteriormente também, eu tenho que saber como que está a direção da alavancagem. Como que está a direção da alavancagem do Bitcoin, né? Por quê? Porque o preço, galera, como a gente sabe que move o preço, né? É essa alavancagem excessiva no futuros, essa busca de liquidez. O preço ele se move em busca de liquidez versus a direção dessa alavancagem, né? Quando a gente fala a direção dessa alavancagem,
A gente está falando do nosso indicador long short rate, que ele me dá a razão de comprados versus vendidos, né? Então, se eu tenho um preço caindo, né? Eu tenho um upper índice saindo, né? Posições sendo fechadas, liquidadas, e um long short rate subindo, né? Eu tenho pessoas entrando alavancada na compra nesse curto prazo que não é bom, né? Então, qual é o cenário, o melhor cenário que a gente quer ver durante esse movimento? É esse long short rate caindo, não subindo do jeito que tá, né? No momento tá em 1,62, né? Deixa eu até botar mais pro lado aqui. Ih, não, tá. 1,62, galera. Ele veio subindo, tava no fundo lá de 1,24, né? O índice do Bitcoin tenta se segurar, o índice agregado nessa casa de 80 bi, né? E aí, se a gente vê o Bitcoin caindo a patamares mais fundos aqui, ele vai perder mais o índice e a gente tem que ficar ligado daí como que vai se comportar esse long short rate durante a queda. Mais um componente do item que tem que estar monitorando. Beleza, Fênix, eu tenho que monitorar tudo isso para tomar uma decisão em uma altcoin? Sim, tem que monitorar tudo isso e ter entendimento para tomar uma decisão em uma altcoin. Só quando vocês conseguem entender tudo isso, conseguem ter uma percepção do que o Bitcoin tende a fazer, qual região ali é uma região importante preço para ele, se ele ir ali, aí vocês vão conseguir surfar as melhores oportunidades. Por quê? Porque tendo esse entendimento e usando como auxílio essa ferramenta aqui, a gente consegue pegar o melhor time da virada desses movimentos. Por quê? Porque essa ferramenta aqui é uma ferramenta exclusiva, criada pela Encrypts para os nossos conceitos. O nosso conceito ele é um conceito único, foi desenvolvido pela Encrypts, não foi copiado de ninguém, nada aqui. E essa ferramenta foi desenvolvida sobre esse conhecimento para o que a gente queria enxergar e entender essas transições de movimento do mercado, conseguindo monitorar 500 moedas ao mesmo tempo. Então, com essa ferramenta, eu consigo saber, nesse momento, qual é a moeda mais interessante que eu tenho para operar aqui. Qual a moeda que tende a ser a melhor oportunidade nesse ou em qualquer momento que o mercado estiver. Porque eu vou trazer tudo isso que eu falei no vídeo para vocês, eu vou construir todo esse conhecimento, monitorando o Bitcoin, monitorando a dominância, monitorando a liquidez do Bitcoin. E assim eu vou construir um layout aqui nessa ferramenta, ele é totalmente configurável. Então, eu vou construir um layout aqui e vou pedir para ela me dar a ordem das moedas de acordo com o indicador que eu quiser, né, visualizar aqui para me trazer essas oportunidades. Então, para vocês entenderem de forma mais simples aqui, claro que é algo muito amplo, algo muito aprofundado, mas trazendo uma visão de forma mais simples aqui para vocês. Essa ferramenta ela nos traz os indicadores de futuros aqui, upper índice, long, né? Taxa de financiamento. Ela nos traz informações de um conceito único que foi desenvolvido e trazido para o mercado cripto pela Encrypts, que é monitorar a quantidade de trades nas moedas, né? Quando os robôs na exchange estão sendo ligados. Aqui a gente tem o RSI do minuto ao diário, esse indicador exclusivo também da Encrypts, dentro de um conceito que a gente criou, que é o exponencial BTC, que a gente monitora do minuto ao diário, que é a moeda ganhando força ou perdendo força no par BTC. A gente tem um indicador de range que nos mostra onde tem as acumulações mais interessantes. E também a gente tem um indicador trade level, né, que nos mostra os robôs ganhando força ali por time frame, né? O trades aqui, por exemplo, no diário, ele me dá a quantidade total de trades naquele time frame, né? Que pode ser adicionado outros também. Então, a ordem das moedas nesse momento, nesse layout padrão que vem nessa ferramenta, ele está me dando a ordem das moedas por quem está fazendo mais trades no diário. Beleza, Fênix? Nesse momento aqui que estamos no mercado, né? Nesse momento agora, então, eu tenho o Bitcoin corrigindo, né? Eu tenho uma dominância subindo que está, em teoria, enfraquecendo todas as alts, né? E agora, como que eu posso buscar as melhores oportunidades, né? Então, para esse momento ou para outros pontuais aí no mercado, eu construí uma forma aqui, né, de montar um layout que eu consigo ver as melhores oportunidades nesse
ou em qualquer momento que o mercado estiver monitorando ao mesmo tempo 500 moedas, galera. Tem praticamente, ó, 495, 500 moedas aqui. Então, o que que eu fiz basicamente? Se eu tenho um indicador que se chama exponencial BTC que me mostra quais as moedas estão ganhando força ou perdendo força mais fortes que o BTC nesse momento que ele está corrigindo, e quando a dominância está subindo, ela enfraquece todas as altcoins, elas perdem força contra o BTC. Aí eu tenho um layout que eu denomino Fórmula 1 em criptos, tá? Que ele me dá a ordem das moedas que estão mais fortes nesse momento. Então aqui ele está me dizendo que as moedas estão mais fortes que o BTC nesse momento. Eu tenho Neretério, eu tenho BTR, eu tenho Xlink, eu tenho VVET, eu tenho Mulsats e assim sucessivamente. Sats aqui tá interessante, ó. RSI ficou interessante, Exponencial BTC, Kernel também. Então notem, o mercado, o BTC está caindo, a dominância subindo e com essa ferramenta eu consigo ainda descobrir onde eu tenho as melhores oportunidades, os diamantes do mercado nesse momento, né? Então, esse layout Fórmula 1, né, o segredinho que tem por trás disso, e óbvio, né, o entendimento sobre tudo isso, os conceitos da Encryptos, como entender essa ferramenta aqui, como entender esses indicadores, né? Tudo isso, todo esse conhecimento e mais o acesso a essa ferramenta 24 horas, tanto no seu computador ou no celular, esse pacotão aí faz parte do nosso projeto Encryptos Membros. Para mais informações sobre como aderir, né, fazer parte desse projeto, ter todo o entendimento mais aprofundado dessas coisas que eu falei no vídeo, aqui eu não falei 0,01%, né, do que realmente é um entendimento mais aprofundado, é óbvio, né, teria que ser muitos vídeos, muitos longos, né, e o acesso a essa ferramenta aqui, você vai construir esse conhecimento, né, e usar essa ferramenta no seu dia a dia lá nos membros da Encrypts. Então eu vou deixar o link de informações para quem quer aderir, parar de tomar cacetada, porrada do mercado e vir para Encryptos. O link de informações vai ficar aqui acima do vídeo e também na descrição do vídeo, galera. É fácil ter todo esse entendimento dessas coisas que eu falei aqui? Não, não é fácil, não é da noite para o dia. Aqui não tem a promessa que tem lá fora que fazem por aí, mas eu garanto para vocês que é algo que realmente funciona. É o entendimento de como funciona o mecanismo do mercado, o que tem por trás do mercado rodando, né? É quem está disposto, né, a passar por essa jornada de entendimento lá no Membros, né, acompanhando as lives que eu faço lá toda semana. Tem muito material gravado, pode tirar dúvida comigo no PV, olhando essa ferramenta diariamente. Vocês vão construir um conhecimento único aqui no mercado. Único, eu estou falando isso a nível mundo, nem a nível Brasil. Porque esse conhecimento que a Encrypto traz aqui, e não é para todo mundo, isso é para poucos, realmente é algo único no mercado, algo único aqui no mercado. E aí vocês vão ter a possibilidade de primeiro estancar uma sangria, entender como as coisas acontecem, não fazer loucura, parar de perder grana aqui no mercado e assim posteriormente conseguir fazer lucros exponenciais aqui com pouco. Esse é o conceito e a visão que a gente traz aqui, trazendo um entendimento para vocês conseguirem montar as melhores estratégias para atuar aqui no mercado cripto. Então, antes de finalizar aqui, eu te convido a parar de tomar porrada, cacetada do mercado, sair desse mais do mesmo, né, dessa manada que tem aí fora, que só replicam coisas antigas que já existiam, e ter esse entendimento aqui mais afinado, mais refinado, né? Mais apurado que a Encrypto traz aqui para o mercado. Qualquer dúvida, pode me chamar no meu perfil pessoal do Telegram. Quem não faz parte, entra na comunidade, né? O nosso grupo free no Telegram. O link vai ficar aqui abaixo do vídeo. Eu acho que eu espero poder ter ajudado vocês de alguma forma nesse vídeo. Comentem aqui embaixo, né? O que vocês acharam? Estão tomando porrada? Estão conseguindo desviar de algumas porradas? Já estão na Encryptos? Querem conhecer Encryptos, né? Comentem aqui embaixo também.
Também não esqueçam de deixar aquele likezão para fortalecer aqui o canal. E obrigado a todos que ficaram até o final e nos vemos no próximo vídeo.